Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da Bíblia, de um trecho da Bíblia, e logo após a ata da sessão anterior. E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer uma oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse voltou justificado para sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Vereador Sérgio, primeiro secretário, como a ata da última sessão já foi aprovada, gostaria que lesse o expediente. Projeto de lei de número 01/2015, autoria do vereador Flávio Lara. Fica denominada Alameda Dr. Piero Sassi, o logradouro compreendido entre os edifícios Ilha de Capri e Conforto, hoje denominado Rua Sem Saída, no centro de Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominada Alameda Dr. Piero Sassi, o logradouro situado entre os edifícios Ilha de Capri e Conforto, hoje denominado Rua Sem Saída, no centro de Capão da Canoa. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Capão da Canoa, 26 de janeiro de 2015. Vereador Professor Flávio Lara, bancada PSB. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, nossa história é tão rica que com certeza não caberia em apenas um livro. Talvez 5 livros, 10 ou mais. A verdade é que existem tantas pessoas em nossa comunidade que de alguma forma vivenciaram ou têm riqueza de detalhes sobre nosso passado torna-se abundante. Nossa missão é tentar, na medida do possível, tornar público fatos importantes que comprovam tais riquezas históricas, seja por textos, fotos, vídeos e tantas outras formas. Nossa missão é principalmente levar esse conhecimento às novas gerações, para que nossas raízes permaneçam vivas na identidade de cada caponense, fazendo com que esse legado seja transmitido eternamente. Uma das histórias que nos chamou a atenção é a de uma rua que fica atrás do edifício Ilha de Capri, ali na rua Maranguape, esquina com a rua Cepé. Rua essa que possui apenas uma placa que diz Rua Sem Saída e que fica também na lateral do edifício Conforto. Chama-nos a atenção porque desde a construção do edifício Ilha de Capri, aquela rua não possui nomenclatura ou numeração. Fomos então ao encontro de Mariângela Sassi Jaeger, filha do proprietário do terreno e que hoje mora no edifício Ilha de Capri, uma adorável senhora de 82 anos. Ela nos contou que essa história começou no ano de 1932, mais precisamente no dia 17 de março, quando o Dr. Piero Sassi, seu pai, comprou o terreno do Sr. Alberto Diniz Muri pelo valor de R$1,500. E que na época o local era tido como campo da pescaria na praia balneário de Capão da Canoa, pertencente ao município de Conceição do Arroio. O contrato de compra foi redigido a caneta em um papel de embrulhar pão, com testemunhas de Júlia Peixoto Muri, Maurício Silveira Souza e José Rodrigues Sobrinho. Além disso, descobrimos também que, antes da construção do Ilha de Capri, do edifício
Ilha de Capri, o terreno serviu de locação para tobogã, estacionamento e até parque de diversões. E que a única coisa que sobrou daquela época de dunas e combros de areia é uma figueira bicentenária que se encontra enraizada no final da rua sem saída. Essas são as surpresas que a história nos proporciona, pois ao entrevistar Dona Mariângela, descobrimos que sua maior vontade é de que fosse feita uma homenagem a seu pai, Dr. Piero, nomeando o beco sem nome de Alameda Dr. Piero Sassi. Compadecidos e emocionados, compartilhamos na mesma ideia de Dona Mariângela de homenagear seu pai e principalmente sabemos agora um pouco mais sobre nossa história e que a riqueza de nosso município também está ligado ao legado deixado pelo visionário e empreendedor Dr. Piero Sassi. Capão da Canoa, 26 de janeiro de 2000. Vereador Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei de número 002/2015, de autoria do vereador Carlos Maia. Fica denominado Rua Alzemiro Pires Fernandes, logradouro compreendido entre as quadras 14A e 13A no bairro Zona Nova e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Rua Alzemiro Pires Fernandes, logradouro compreendido entre as quadras 14A e 13A, hoje conhecido como Rua 10, entre a Avenida Flávio Boianovski e a Avenida Central do bairro Zona Nova, nesse município. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Carlos Augusto Mendes Maia, 27 de janeiro de 2015. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, é com satisfação que submeto à apreciação do plenário o presente projeto de lei. O faço para homenagear a família de Alzemiro Pires Fernandes, nascido em 1915 em Cornélio, que foi um marco em nosso município sobre o qual posso discorrer. Em 1945 começou a construção do edifício Aimoré e seu Alzemiro, ou Miro, como era conhecido, já estava lá. Fazia toda a contabilidade de tudo que era usado e aos funcionários que faziam parte da mesma, pois ele trabalhava na construtora Capão da Canoa, que pertencia a seu Ramiro Correia. Em 1949, o edifício Aimoré foi inaugurado e ele passou a ser o seu zelador. Ali ele fazia de tudo um pouco, zelava, arrumava o que lhe era solicitado nos apartamentos pelos seus donos, consertava, era eletricista, um tipo de faz-tudo. Conhecia de tudo um pouco, tendo somente a 5ª série primária. Fazia também toda a contabilidade dos empregados do prédio, entre porteiro, faxineiros, segurança à noite, da portaria e também do prédio. Um homem autodidata, pois se informava de tudo, escutava todo tipo de notícias, lia muito jornal. Pescador e caçador muito eficiente, onde participava com seus amigos de fé sempre. Em 1956, então, o prefeito de Osório, do qual o Capão da Canoa era distrito, nomeou o subprefeito de Capão da Canoa. Um homem de reputação inabalável, por isso respeitado por todos os que o conheciam. O ótimo pai de família, ficou casado com Eva Vargas Fernandes por 57 anos. Dessa união tiveram 4 filhas, Yolanda, Yara, Iracema e Ione. Todas se dedicaram à educação em nosso município. Faleceu em 2003, deixando seu legado para as filhas e os netos. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa colenda Câmara. Gabinete do vereador Carlos Augusto Mendes Maia, 27 de janeiro de 2015. Bancada do PSD. Projeto de lei de número 003/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Tainho Logradouro, antes conhecido como Rua A, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Tainho Logradouro, antes conhecido como Rua A, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Senhores vereadores, nobres colegas, exposição de motivo. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços da tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS
smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esse sistema de navegação, não consegue uma precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está utilizada. Capão da Canoa, 26 de janeiro de 2015, o vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 004/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominado Rua Corvina, o logradouro antes conhecido como Rua B no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Corvina, o logradouro antes conhecido como Rua B no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que, ao acessarem esse sistema de navegação, não consegue uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está utilizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei de número 005/2015, autor vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Maranguaia, o logradouro antes conhecido como Rua C no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Miraguaia, o logradouro antes conhecido como Rua C no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esse sistema de navegação, não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está sendo utilizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 006/2015, autor vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Cação, o logradouro antes conhecido como Rua D no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominada Rua Cação, logradouro antes conhecido como Rua D no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015. Vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esse sistema de navegação, não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está atualizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 007/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Sardinha, o logradouro antes conhecido como Rua E no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominada Rua Sardinha, o logradouro antes conhecido como Rua E no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Exposição de motivos.
Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esse sistema de navegação não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está atualizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei de número 008/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Viola Logradouro, antes conhecido como Rua F, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominada Rua Viola Logradouro, antes conhecido como Rua F, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que, ao acessarem esses sistemas de navegação, não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está atualizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 009/2015, autoria do vereador Flávio Lara. Fica denominado Rua Atum, o logradouro antes conhecido como Rua G, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Atum, o logradouro antes conhecido como Rua G, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Não, esse é o meu. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esses sistemas de navegação não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está atualizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 010/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica o logradouro antes conhecido como Rua H, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Linguado Logradouro, antes conhecido como Rua H, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, com os avanços na tecnologia dos aparelhos de navegação por GPS, não podemos deixar de ressaltar quão importante é a possibilidade de localizarmos endereços, rotas e vias de locais públicos e privados, seja por aparelhos específicos de GPS, smartphones ou pela internet. Porém, nossos cidadãos e veranistas me comunicaram que ao acessarem esses sistemas de navegação não conseguem uma localização precisa do bairro Jardim Beira-Mar, pois a planta utilizada pelas empresas responsáveis pelo sistema de navegação não está atualizada. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada do PSB. Projeto de lei de número 011/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Papa Terra, o logradouro antes conhecido como Rua I, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominada Rua Papa Terra, o logradouro antes conhecido como Rua I, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. É tudo igual.
Nós temos aqui alguns projetos ainda de autoria do Flávio Lara, de nomenclatura. Então a gente vai dispensar a exposição de motivos, pois ela se torna repetitiva, são os mesmos dizeres. Projeto de lei de número 012/2015, de autoria do vereador Flávio Lara. Fica denominado Rua Jundial Logradouro, antes conhecido como Rua J, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Jundial Logradouro, antes conhecido como Rua J, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015. Vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei de número 013/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominada Rua Anchovo Logradouro, antes conhecido como Rua K, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Anchovo Logradouro, antes conhecido como Rua K, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015. Vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei de número 014/2015, autoria vereador Flávio Lara. Fica denominado Rua Peixe Rio Logradouro, antes conhecido como Rua L, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 1º. Fica denominado Rua Peixe Rei Logradouro, antes conhecido como Rua L, no Jardim Beira-Mar, em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 29 de janeiro de 2015, vereador professor Flávio Lara, bancada PSB. Projeto de lei 015/2015. Autoriza o Poder Executivo a repassar valores à RBS Participações S.A. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar a importância de R$300 mil à RBS Participações S.A. para a organização e execução do evento Garota Verão, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2015. Parágrafo único. Os recursos para repasse dos valores acima discriminados serão por conta da seguinte dotação orçamentária. Órgão 07, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Projeto atividade 0046, Operações Especiais da Secretaria de Turismo. Rubrica 3360 41.0000.0001. Contribuições. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Valdomiro de Matos Novaski. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa autorizar o Executivo Municipal a repassar à RBS Participações S.A. a importância de R$300 mil a título de participação da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa na realização do Garota Verão 2015. É importante ressaltar que o concurso Garota Verão está diretamente ligado ao município de Capão da Canoa, que sediou todas as finais das edições anteriores, eventos que sempre atraíram um considerável número de turistas, gerando receita e renda aos comerciantes locais. O concurso de beleza Garota Verão chega em 2015 à sua 33ª edição e, sem dúvida alguma, é hoje o maior evento de beleza do estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores do país, pois mobiliza todas as regiões de cobertura da RBS TV no estado. Além da cobertura da RBS TV, o evento conta com ampla divulgação nos demais canais da mídia do Grupo RBS Participações S.A., como o Jornal 0 Hora, TV Com e Rádio Atlântida.
Para se ter uma ideia da exposição alcançada pelo evento, a assinatura da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa como co-realizadora na chamada de divulgação do Garoto Verão 2015 representa ao município mais de R$1.800.000 em exposição de mídia. E mais, além da exposição de mídia ao longo de mais de 60 dias, o município sediará a final do concurso Garoto Verão 2015, a realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2015, com transmissão ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Por tudo isso, a administração municipal entende pertinente a manutenção da longa parceria mantida com a empresa RBS Participações S.A. para a realização do concurso Garoto Verão 2015, razão pela qual o Poder Executivo submete ao crivo desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei. Capão da Canoa, 14 de janeiro de 2015. Valdomiro de Matos Novasque, prefeito municipal. Projeto de lei número 016/2015, autor vereador Carlos Maia. Fica denominada Praça José Valim de Azevedo, espaço público circundado entre a Avenida Central, a Rua 8 e Rua da Divisa e Avenida Paraguaçu, no bairro Araçá, e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Praça José Valim de Azevedo, espaço público circundado entre a Avenida Central, a Rua 8, a Rua da Divisa e a Avenida Paraguaçu, no bairro Araçá, nesse município. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, nobres colegas, é com satisfação que submeto a apreciação do plenário o presente projeto de lei. O faço para homenagear a família de José Valim de Azevedo, popularmente conhecido como Ney. José Valim de Azevedo nasceu no dia 10 de junho de 1944, na cidade de Morro do Forno, antigo distrito de Torres. Aos 45 dias de vida, perdeu sua mãe, Maria Bento Valim. Foi criado pelo seu pai, André Magnus de Azevedo, e precisou, junto com sua irmãzinha, assumir a difícil missão de dar continuidade à família. Seu pai casou-se novamente e teve outros 9 filhos. Muito pequeno ainda ganhou o apelido de Ney, que, como para muitos, ficou conhecido. O menino cresceu nas adúrias da vida de uma criança pobre que, muitas vezes, não tinha o que comer, e quando tinha, tratava-se de um punhado de farinha de mandioca e água. Trabalhou desde criança ajudando seu pai a cortar bananas nos morros de Três Cachoeiras para vender. Lá passou a infância e início da juventude. Cansado de tanto sofrimento, foi aventurar-se em Porto Alegre por um pequeno espaço de tempo, vendendo cachorro-quente no centro, em meio à Revolução de 64, onde presenciou os conflitos dessa época. Voltou para Três Cachoeiras e, inquieto com o rumo de sua vida, buscava cada vez mais sair daquele sofrimento. Recebeu então uma proposta de sua tia Joaquina, que possuía uma padaria em Capão da Canoa, conhecida como Padaria Continental, para trabalhar de faxineiro. Não pensou muito e foi em busca de seu sonho. Lá se foi o jovem Ney com sua bicicleta rumo a Capão da Canoa. Mas ir foi desencorajado. Muitos diziam-lhe que não daria certo, mas como sempre guerreiro, mostraria a todos que no trajeto de Três Cachoeiras, Capão da Canoa, ganhou uma carona em cima de um caminhão de pedras para ir em busca de seu sonho. Pedras essas que talvez tenham mostrado que, mesmo que o sonho seja difícil, vale refletir a frase: não deixe que as pedras de seu caminho destruam seus sonhos. Lá estava o faxineiro da padaria limpando o forno, varrendo o chão. Muito observador, começou a ver como eram preparados os pães e doces. Num desses momentos em que a vida conspira a seu favor, o faxineiro teve sua oportunidade. Um dos padeiros faltara e ele dispôs a fazer a função. Foi contrariado pelo seu tio Jorge, que não acreditou que um faxineiro pudesse desempenhar o papel de padeiro, mas deu-lhe a oportunidade e nesse momento mudava sua história de faxineiro a padeiro. Com o ímpeto de crescer, construiu uma caixa de madeira para guardar seus trocados, já que queria mais. A vida de padeiro seria então de repartir ou entregar
o pão nos mercadinhos e armazéns da redondeza, onde cada centavo que ganhava na nova função era depositado no caixinha. Nessas andanças de entregador, conheceu sua futura esposa Noêmia Luciana Pereira, filha de um comerciante da cidade, Armazém Pereira. Após um ano de namoro, casaram-se para construir uma família e ter 4 filhos. Agora, com uma guerreira ao seu lado, começaram a expandir os negócios. Ele de repartidor e ela de costureira para vender em uma pequena lojinha de 9 metros quadrados. A loja cresceu e continua de portas abertas para atender os moradores e turistas. Com 45 anos de história, a Nara Magazine é uma das pioneiras no ramo. O negócio prosperou e ele passou a ajudar na loja, deixando a vida de entregador. Compraram sua primeira casinha, investiram em outros imóveis, sempre com desejo de crescer. O investimento em terrenos passou a ser uma das formas de utilizar parte de seus ganhos para o futuro, contribuindo para o crescimento do município. Ele acreditava muito na Praia do Araçá, um campo desvalorizado por muitos. Comprou vários terrenos e vendeu também. A vida estava agora a seu favor. Foi quando apareceu a oportunidade de comprar o estabelecimento de seu primeiro emprego de Capão da Canoa, Padaria Continental. O sonho estava realizado, de faxineiro a empreendedor. Trabalhou junto à sociedade caponense, participando de entidades, clubes e associações. Com sua maestria e bom humor, buscou o melhor para todos. Nunca mediu esforços para ajudar um conhecido ou mesmo estranhos. Um de seus últimos projetos era concluir o empreendimento que estava construindo. Só que em outubro de 2013 descobriu que estava com câncer no estômago. Não perdendo tempo, começou a batalha para vencer a guerra que teria que travar. Infelizmente, a doença encontrava-se em estágio avançado e sempre guerreiro buscou todas as forças para vencê-la. Mas a doença conseguiu algumas brechas para vencer a guerra e no dia 27 de dezembro de 2013, o guerreiro Ney José de Azevedo não conseguiu e foi vencido pela destemida e ingrata doença. Deixando exemplo de seus ensinamentos e a saudade para sua família e a todos que o conheciam, buscando homenagear o sonhador que transformou em realidade as suas idealizações, sempre acreditando muito em Capão da Canoa e na Praia do Araçá. Diante do exposto, envia o presente projeto de lei para que seja apreciada por essa colenda Câmara. Gabinete do vereador Carlos Augusto Mendes Maia, 27 de janeiro de 2015. Bancada do PSD. Projeto de lei de número 017/2015. Autoria e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial pelo período seguintes servidores com as quantidades. Função: professor de educação infantil, 20. Professor de educação especial, 3. Auxiliar de biblioteca, 5. Secretário de escola, 9. Professor de língua portuguesa, 8. Professor de matemática, 5. Professor de língua espanhola, 4. 1. Professor de geografia, 4. Professor de ciências, 5. Professor de história, 1. Professor de língua inglesa, 1. Professor de artes, 1. Professor de anos iniciais do ensino fundamental, 10. Supervisor da escola, 10.
Auxiliar de Educação Infantil, 2. Auxiliar de Educação Especial, 4. Merendeira, 8. Instalador hidráulico, 1. Pedreiro, 1. Pintor, 1. Carpinteiro, 1. Jardineiro, 1. Motorista de veículo pesado, 1. Auxiliar de disciplina, 2. Professor de Educação Infantil, 20. Opa. Parágrafo 1º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público, conforme artigos 232 e 233, inciso 4º da Lei 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam criados os seguintes cargos, os quais extinguir-se-ão automaticamente no término do prazo determinado no caput desse artigo. Professor de Educação Infantil, 20. Professor de Educação Especial, 3. Auxiliar de Biblioteca, 5. Secretário de Escola, 9. Professor de Língua Portuguesa, 8. Professor de Matemática, 5. Professor de Língua Espanhola, 1. Professor de Geografia, 4. Professor de Ciências, 5. Professor de História, 1. Professor de Língua Inglesa, 1. Professor de Artes, 1. Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 10. Supervisor de Escola, 10. Auxiliar de Educação Infantil, 2. Auxiliar de Educação Especial, 4. Merendeira, 8. Instalador hidráulico, 1. Pedreiro, 1. Pintor, 1. Carpinteiro, 1. Jardineiro, 1. Motorista de veículo pesado, 1. Auxiliar de disciplina, 2. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será feito através do sistema de cartão ponto, bem como o pagamento será através de folha de pagamento mensal. Parágrafo 4º. O nível salarial, a carga horária, a síntese dos deveres e requisitos para provimento são de acordo com o definido em lei. Segundo, servirá de despesas previstas nessa lei recursos às seguintes dotações orçamentárias. Órgão, Secretaria da Educação, Projeto Atividade, é, 2204, manutenção das atividades funcionais do ensino infantil. Rubrica 31.90.04, contratações para tempo determinado. Projeto Atividade 2206, manutenção das atividades funcionais, 40%. Rubrica 31.90.04, contratações para tempo determinado. Aliás, tá certo. Projeto Atividade 2207, manutenção das atividades funcionais, 60%. Rubrica 31.90.04, contratações para tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 2015, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem o objetivo de requerer o competente autorização legislativa para a contratação excepcional e temporária de profissionais da área da educação mediante processo seletivo simplificado pelo período de até 12 meses, nos termos que preceituam os artigos 232 e 233, inciso 4º da Lei
419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O contínuo desenvolvimento e aumento da demanda na área da educação, especialmente no âmbito municipal, além das diversas temos da lei, sem ignorar as readaptações e aposentadorias ocorridas, tem exigido o incremento emergencial do quadro do magistério. Os cargos, as quantidades, especializações, a remuneração e o regime de trabalho são objetos de estudo e avaliações conjuntas da administração pública para aprimorar a qualidade e melhor desenvolvimento do ensino, sem descurar das constantes adaptações e melhorias que sempre são necessárias à satisfação da comunidade escolar. Aqueles que foram aprovados e classificados no concurso público realizado pelo município terão prioridade para a contratação do que trata esse projeto de lei, concorrendo entre si nos termos do edital do processo seletivo simplificado, desde que formalize a sua inscrição e apresentem a documentação exigida. O processo seletivo simplificado tem se mostrado como uma medida mais ágil, respaldada na legalidade, atendendo aos princípios esculpidos na Constituição Federal, nos termos do caput do artigo 37, especialmente quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pois transparente que trata de forma isonômica, afastando a discricionariedade do administrador, classificando efetivamente aqueles que comprovarem mediante os títulos apresentados as melhores para ser contratado, o que, sem dúvida, vem em benefício do serviço público. A contratação hora proposta emergencial e urgente nos termos da legislação própria e indispensável ante ao iminente início do ano letivo de 2015, pois sem ela não será possível atingir as metas e objetivos propostos, especialmente ao que fora programado nas diretrizes e desenvolvimento do ensino. Diante do exposto, remeto o presente projeto para que seja apreciado, votado e aprovado por essa colenda Câmara Municipal de Vereadores em regime de urgência. Capão da Canoa, 28 de janeiro de 2015, Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal. Senhor presidente, queria de pedir urgência, já que o seletivo já está quase chegando e tem que fazer a base de processo seletivo, então para que possa ter avaliação do processo. Isso, então, nós caberia um tempo até dia 22 de fevereiro, então, pedir urgência no projeto. Está em discussão o pedido de urgência do projeto de lei número 017 de 2015. Com a palavra o vereador Luciano, seu espaço, 2 minutos, vereador. Pode ser, 2 minutos. Discussão da urgência, né? Eu só declaro que sou contra a urgência. No parágrafo 4º lá do artigo 1º, diz que o nível salarial, a carga horária, a síntese dos deveres e os requisitos para provimento são de acordo com o definido em lei, mas não diz que lei. E no projeto não tem também a carga horária e são diferenciada. Só por isso, declarei. Existe a lei, existe. Continue a discussão. Não. Com a palavra o vereador Flávio Lara. 2 minutos, vereador. Ano passado, eu fui à tribuna. Esse projeto chegou aqui já em meados de março. Pedi urgência, porque o ano letivo começava naquela semana, e não foi aprovado, inclusive, pela base do governo. Não estou entendendo por que, agora, faltando um mês para começar o ano letivo, pedi urgência. Se ano passado, quando eu pedi urgência, faltando uma semana para começar o ano letivo, a própria base do governo votou contrária, não vejo motivo agora para ter urgência faltando um mês e não uma semana. Continua em discussão a urgência. Senhor presidente, da 2 minutos, vereador. Da mesma forma, realmente, não mostra carga horária, referente se é 20 horas ou se é 40 horas.
O impacto orçamentário, a lei fala em 12 meses, o impacto orçamentário fala em 10 meses. E terceiro, o senhor, quando assumiu a presidência dessa casa, antes de assumir, pouco antes de assumir, o senhor deixou bem claro nessa tribuna, nesse mesmo microfone, dizendo que iria seguir o rito normal dos projetos para que tramitasse nessa casa. E uma das situações que o senhor colocou foi exatamente esse pedido de urgência. E, como de fato, e respeito muito os seus mandatos que o senhor teve nessa casa, o ano letivo começa sempre ou no comecinho de março ou no finalzinho de fevereiro. Nunca começou em abril, em maio, que nem o Natal. Dia 25 é dia de Natal, não é dia 28 e 29. Então, referente ao pedido de urgência, eu me coloco ao contrário. Inclusive, fiz menção na Comissão de Justiça como relator. Continua em discussão. Só para, se ninguém mais vai fazer uso. Não é bem a discussão, senhor presidente. Eu só gostaria uma questão de ordem, se me concedesse, é pertinente ao assunto. Não, nós estamos discutindo a urgência. Eu não vou discutir a urgência, só gostaria uma questão de ordem, se fosse possível. Sim, senhor. Eu entendo a preocupação dos vereadores, o vereador Carlinhos colocou muito bem, o vereador Flávio também tem suas razões. Eu vou fazer uma sugestão ao plenário, para que não fosse votada a urgência e mandasse a informação da carga horária dos funcionários e o período, que eu acho que os vereadores ficavam mais à vontade. O projeto dessa natureza nunca foi rejeitado nessa casa e tenho certeza que não vai ser rejeitado. Mas os vereadores têm o direito, inclusive, de saber o que vão votar, se o professor vai ser 40 horas ou 20, que seja esclarecido no corpo do projeto. Então, se deixar a urgência para a segunda que vem, por exemplo, dá tempo de mandar essa informação, eu acho que os vereadores ficam mais à vontade. Eu estou só tentando intermediar essa negociação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a urgência. Se ninguém vai fazer uso, eu vou só dar um esclarecimento. Primeiro ao vereador Carlinhos, que sou o presidente da casa, não sou o dono dos vereadores. Qualquer proposição que seja feita por qualquer vereador, eu colocarei em discussão e em votação. Em primeiro lugar, eu vou agir desta maneira, porque eu acho que é uma maneira democrática de se resolver as coisas. Só para deixar isso bem claro. E quanto à urgência do projeto, eu entendo o porquê da urgência. Em primeiro lugar, no edital lá vai ter a carga horária e já existe uma lei que regulamenta as contratações. Eu acho que nós atrasarmos aqui é atrasar um processo seletivo para depois ficar sem professor dentro de sala de aula e nós vir vereador, dar grito de tudo que é jeito. Eu aqui estou priorizando para sair um processo tranquilo. A minha posição, um processo tranquilo, que é um processo transparente, um processo que deu certo, está dando certo. Inclusive o secretário teve hoje pela manhã aqui, vai mandar já uma lei para chamar os concursados que que vence agora em novembro. Hoje mesmo já tem pessoas já procurando as suas documentação já que vão ser chamados e vai vir um projeto para nós aumentar o número de vagas na estrutura. Porque esses cargos que nós estamos votando hoje, eles se extinguem no momento do seu término. Outra coisa, nós temos aqui votando para suprir licença prêmio, licença maternidade, licença saúde. Então eu acho que nós, em vez de nós esperarmos uma semana para atrapalhar um processo que está tão bom lá, acho que para todos os vereadores, que isso não é nós que vamos escolher. Bom, vai ter uma escolha, eu acho que é atrasar o processo, mas respeito a opinião de todos os vereadores. Agora o senhor já não pode mais falar. Agora falei por último. Está em votação a urgência. Os vereadores concordaram, permaneça como estão. 2, 4, 5. 5 votos favoráveis, 5 contrários. Eu declaro meu voto favorável à urgência. Passará para a ordem do dia. Eu queria, antes de passar para as lideranças de bancada,
Mandar voto de pesares, porque no mês de janeiro a gente não trabalhou. Temos que mandar aqui a voto de pesares para o seu Jardelino, né, o pai do nosso prefeito. Ao Amado Gomes, mais conhecido como Amadinho, também, que faleceu no mesmo dia que o seu Jardelino. A dona Odete, esposa do professor Silvino. E ao menino, que eu digo menino, porque 30 anos faleceu, o Flávio Galimberti, que faleceu agora num acidente trágico aqui essa semana, aqui em frente ao posto 6. Então eu peço que a nossa secretaria envie votos pesares para essas pessoas. A palavra está à disposição dos senhores líderes de bancada. Seu espaço, 5 minutos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo de imediato à ordem do dia. O Marino não retirou? Não. Era o calendário, mas o Marino não retirou a... Senhor presidente, vou fazer uma proposição que for emenda e os pareceres. Está em discussão a proposição do vereador Zaide. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Assim está aprovado e vamos agir dessa maneira. Eu não... Me desculpa. Com o voto contrário do vereador professor Luciano. Projeto de lei número 017/2015 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Está em discussão o projeto de lei 017 de 2015. Com a palavra o vereador Flávio Lara, seu espaço é 2 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, acho que estamos todos nós no intento de colaborar e ajudar no processo. Concordo com o vereador presidente, vereador Otávio, de que o processo seletivo realmente tem sido muito bom para todos os vereadores, inclusive, para toda a sociedade, porque acaba com os apadrinhamentos e favorece aqueles que têm titulação. Porém, contudo, todavia, sempre há espaço para melhorar. E nesse momento, eu justifico também porque não gostaria que entrasse na pauta de hoje, para que a gente pudesse colocar na emenda, e por isso aí teríamos que suspender a sessão, uma emenda onde torna obrigatório a divulgação da pontuação de todos os candidatos. Porque no ano passado, as queixas que chegavam a essa casa, e eram recorrentes, eram única e exclusivamente de pessoas insatisfeitas por não saber onde e por que estava naquela posição da seleção. Então, acho que estamos no caminho certo. Claro que estamos. A administração está, o Valdomiro e toda a equipe está no caminho certo. Porém, acho que se nós colocássemos esta emenda simples, essa Casa Legislativa acabava com um ranço que está se criando, porque imagine nós 11 fazendo processo seletivo para 2 vagas. E nesse processo seletivo aparece o vereador Luciano Flores em primeiro e o vereador Carlos Maia em segundo. E entendemos de que o
O vereador Zaide tem mais pontuação de que ambos. E não temos como confrontar isso. Então, colocar a pontuação significa dizer: o Zaide realmente é terceiro, porque tem tantos pontos, porque fez isso, isso e isso. Bom, realmente, eu fiz 200 pontos, está aqui. A minha titulação é de 200 e está ali os meus 200, não tenho que me queixar. Então, acho que suspender a sessão, fazer uma emenda para um processo mais transparente é o melhor para essa Casa Legislativa. Ou nos queixemos depois. Vereador Flávio, eu justamente vendo essa preocupação do ano passado, que foi tua, nós temos que prever o que o senhor está falando lá no edital. Isso eu tenho a garantia que será previsto no edital, justamente, que foi o que deu poucos problemas, mas deram problema o ano passado. Então, quero te afiançar que no edital vai estar justamente contemplando a sua reivindicação, que é minha e eu acho que é de todos os vereadores. Continua em discussão. Dois minutos, vereador. Senhor presidente, desde quando entrei nessa casa referente à educação e saúde, não teve um voto nessa casa contrário meu referente a essa situação. Só que estranha é que daqui um pouco eles vão colocar um professor no meio de um bolo e vão pedir urgência. Porque aqui está, eu quero saber onde é que está a urgência de contratar instalador hidráulico, pedreiro, pintor, carpinteiro e jardineiro. Daqui a pouco vão colocar um professor e vai continuar a mesma situação. Mas eu acho que não é urgência, vereador. Eu acho que não é urgência. Mas pode ser na semana que vem. É isso que eu estou achando. É isso que eu estou achando. E pela publicidade do projeto. A minha questão de não votar mais urgência e emergência é a questão da publicidade do projeto. Qualquer pessoa que entrar para discutir, o projeto se torna inconstitucional. Vou deixar bem claro para todos os vereadores. O projeto se torna inconstitucional por não ter a publicidade. Continua em discussão o projeto de lei 017/2015. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio Oliveira, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores, eu venho a essa tribuna aqui para esclarecer para o meu companheiro de partido PSB, vereador Flávio Lara, de que no ano passado, quando esse mesmo tipo de projeto tramitou aqui nessa casa, que o senhor pediu a urgência, foi porque na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o governo ali representado, né, disse não ter urgência, né, que poderia ser lido naquele dia e ser votado na outra semana. Ao contrário do que ocorreu hoje pela manhã, onde o secretário de administração esteve e nos solicitou que houvesse urgência. Os motivos, as razões pelo qual o governo se comportou no ano passado e esse ano a gente não sabe. Apenas quando nós fizemos a reunião, e o senhor sabe como é que funciona mais ou menos, nas reuniões foi acordado lá de que não seria feito o pedido de urgência o ano anterior. E nesse ano foi acordado, né, com um pedido ali do Pedro Dornelles, que foi consultar todos os vereadores presentes se havia alguma coisa contra, né, e o único que se manifestou naquele momento contrário foi o vereador Carlinhos, né, e o vereador Pedro disse que se viesse o impacto orçamentário, né, tivesse tudo ok, não tinha problema nenhum de votar sobre o pedido de urgência. Né, e até me estranhou aqui, né, ele e a vereadora Suzy, né, ter votado contra. Mas isso foi acordado pela parte da manhã, só para esclarecer, né, para o senhor, nada contra, nada pessoal. Foi apenas uma posição do governo no ano passado que foi diferente nesse ano. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dilceu Medeiros Lopes, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu
como é início de trabalhos e coisas assim, eu entendo, como diz o nosso programa, salvo o melhor juízo, o que a gente está votando é uma contratação de urgência. Não é concurso. Não está se abrindo concurso. Não está se dando publicações para essas coisas. Que o caminho é outro, muito diferente. O senhor não pede o tino do norte do processo, do projeto, que é contratação por emergência. Diferente de concurso, que tem que dar publicação, um monte de coisa. E aí, não entraria esse que estava na fila esperando, um monte de coisa, porque seriam... O Luciano sabe, quando abre um concurso, vem gente de tudo quanto é canto. E aí os nossos que são aqui não conseguem esses contratos. O senhor falou uma coisa certa. Eu acho que todo candidato, mas eu acho que é só ele protocolar o pedido de classificação dele lá, que eles são obrigados a dar. Acho que por lei é obrigado a dar. Se não acontece isso, então não emenda nesse projeto. Mas a gente poderia, e eu gostaria que o senhor fizesse, que toda a contratação fosse publicada a classificação dos candidatos que entraram para os contratos de emergência. Gostei da sua ideia. Só a publicação, eu acho que não tem nada a ver com a abertura de concursos e um monte de coisa. São contratações emergenciais. Não vamos perder o tino dessa coisa assim. E outra coisa agora, falando também, eu acho assim que o projeto, muito extenso na exposição de motivo e muito curto no corpo da lei. Ele vem bem diferente, tem razão os senhores, eu também estranhei, ele vem bem diferente dos que a gente recebia na casa, que vinha o nível salarial, a classificação e o salário que ia receber. Lembram disso, como vinha todos? Isso aqui vem bem genérico. Mas é claro, a gente não pode ser tão obtuso que não tem amparo por lei. A gente não pode vereador. Isso aí. Só que ele veio realmente bem diferente, faltando tudo isso assim, o nível, a carga horária e o salário. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 017 de 2015. Com a palavra, o vereador Pedro Dornelles, PT, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Serginho, eu de manhã, quando fui pedido para mim dar o parecer, quando a Ellen me apresentou para mim dar o parecer a respeito do projeto, eu disse que não ia dar porque não tinha o impacto, mas eu não disse que eu votaria a favor do projeto. Eu disse que não tinha o impacto, por isso que eu não ia dar o parecer. Aí o Magrinha conversou comigo ali a respeito, que ele tinha explicado as razões e porque que queria que fosse votado hoje. Mas assim, eu acho que a alerta que a gente tem que dar aqui é o seguinte, presidente, é que o secretário falou que quem está esperando as vagas no concurso público pode ser chamado esse ano. Eu acredito que se nós aprovar o projeto hoje, eu não tenho problema de votar a favor. Agora sim, ó, esse contrato é por quanto? 10 meses? Um ano. Tá. Quem está esperando no concurso, o concurso só vale até novembro. Então vejam bem. Se for chamado agora no contrato, eu acho que o pessoal que está esperando não vai ser mais chamado. Porque vai assumir aonde? Se tu tem pessoas com contrato assumindo a vaga dele. Então, essa é uma questão que eu acho que o governo tem que responder para nós. Assim, ó. Bom, expira o concurso público em novembro. Esses contratos que nós estamos votando é por um ano. Então, fica essa expectativa com relação às pessoas que estão classificadas no concurso e podem não ser chamadas porque se inspira lá o concurso público em novembro. Eu queria fazer uma outra alerta, presidente, que assim, ó, no setor administrativo do município,
Nós estamos trabalhando com com contratados, com estagiários e com CCs. É muito poucos os funcionários que são cargos de carreira que estão trabalhando ali. Assistente administrativo, oficial administrativo, o pessoal está se aposentando e não está sendo feito concurso para essas funções. Eu soube das pessoas que administram ali, o pessoal do estagiário, que tem mais de 100 estagiários hoje trabalhando no município. Então, é uma preocupação também, porque é preciso, na área de assistente administrativo, de oficial administrativo, de pessoal que tenha qualificação para exercer funções administrativas dentro da gestão que os prefeitos administram. Eu creio que está com bastante problema. Eu tenho minha esposa que trabalha lá dentro e a dificuldade é enorme, porque tem estagiários exercendo função de assistente administrativo, de oficial, e isso tem tem assim, atrasado o processo administrativo do município. Era isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deixar o Pedro chegar até o seu... Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos e convidar a todas as pessoas que participem mais das sessões da Câmara. E que seja um ano iluminado para todos nós. Uma boa noite.